Pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um curso do Todos pela Construção. Para quem não conhece, é uma iniciativa, uma corrente do bem, liderada pela Et Soluções, Construliga, ABCP, SNIC e Sebrae Nacional. Eu sou Eliana Taniguchi, da Construliga, e hoje eu estou aqui para falar sobre o curso Desafios para a Implantação do BIM no processo de coordenação e compatibilização de projetos. Quem vai ser a nossa instrutora vai ser a queridíssima Miriam Ador. Então, antes dela iniciar o curso, vou falar um pouco do extenso currículo dela, né, para vocês terem uma ideia. Então, a Miriam é arquiteta formada pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP em 1988. Também é mestre em Engenharia Civil pela Escola Politécnica da USP, no período de 2012 a 2015, na área de engenharia focada em BIM, já naquela época. É profissional certificada em Virtual Design Construction pela Stanford University entre 2013 e 2014 e pela Carnegie Mellon em 2008. Também foi presidente da ASBEA, Associação Brasileira de Escritório de Arquitetura, no biênio 2015-2017 e atualmente é conselheira da entidade. Também é conselheira titular eleita da CAL São Paulo, 2018 a 2020, onde coordena as comissões de BIM e de aquisição de sedes próprias. Além disso, também leciona no curso de especialização em arquitetura, cidade e desenvolvimento imobiliário na Universidade Presbiteriana Mackenzie, na disciplina Gerenciamento de Projetos e Coordenação com enfoque em BIM. É sócia-diretora da empresa Ador Associados, com foco em coordenação, compatibilização de projetos e projetos de vedações e BIM desde 1995. Miriam, seja muito bem-vinda. Mais uma vez, obrigada por aceitar nosso convite, compartilhar um pouco do seu conhecimento. Agora, fique à vontade, o espaço é todo seu. Obrigada, Eli. Agradeço aí Todos pela Construção, pelo convite, né, de todas essas entidades, para a gente falar um pouco aí sobre BIM. E agradeço aí aos ouvintes que estão nos ouvindo agora e que vão nos ouvir aí para frente. A gente vai falar um pouco do processo de BIM na fase de projeto, tá? Então, o que mudou nesse processo? Então, a gente vai contar uma historinha do projeto que mudou de processo. Primeiramente, só falar um pouquinho das coisas que a gente faz. Nós somos uma empresa que faz basicamente o tripé de coordenação, compatibilização de projetos e projeto de vedações, sendo que a coordenação e compatibilização lá em 95 nasceu com o AutoCAD e tal, e depois a gente evoluiu para o BIM, desde 2007 a gente usa BIM. Projeto de vedações também, a gente hoje faz tudo em BIM. E a gente faz alguns outros trabalhos também, que é a parte de fachada, de forro, de piso, que são os shop drawings. Então, o projeto de vedações é colocar todos os bloquinhos ou toda a parte de paginação da alvenaria, do drywall, mas não só isso, é muito mais do que isso, é a compatibilização de todos os subsistemas que vão dentro de uma parede de vedação, tá? E a coordenação, todo projeto demanda coordenação. Então, um projeto que não tem coordenação é Manaus sem rumo. Então, todos os projetos demandam coordenação, com especialista, com arquiteto, com engenheiro, com mais demanda a coordenação. Então, esse é um trabalho que a gente faz. Aí eu vou passar mais à frente para vocês, com todo tipo de edificação. E a parte de compatibilização, colocar todos os subsistemas em conjunto para verificar as decisões, tomada de decisão em projeto e também todas as incompatibilidades que são encontradas durante o processo de projeto, para que isso não vá incorreto para a obra e não gere desperdício, e uma série de coisas que a gente já está cansado de ver aí durante a execução das obras. Bom, desde 1989, essa primeira figura aqui do lado esquerdo da tela, onde eu trabalhava numa construtora, que era Método Engenharia, a gente fazia essa parte de coordenação e compatibilização de projetos dentro da obra, tudo baseado em papel, quando muita sorte tinha, a gente arrumava uma luz, uma mesa de luz, onde você conseguia sobrepor a parte de
vegetal, né? Então você conseguia sobrepor instalações com arquitetura, com estrutura, mas geralmente a gente trabalhava dentro dos limites da obra, a gente trabalhava sobre cópias heliográficas, tudo baseado em papel. Então, ao longo desse tempo aí, né, de quase 30 anos de trabalho nessa área, a gente vem observando uma mudança que não é só mudança dentro do nosso setor, é uma mudança na sociedade. Então, a sociedade vem se digitalizando. Então, você vê muito o jornal Estadão digital, não sei o que lá digital, você tem novas maneiras de chamar um transporte por aplicativo, é digital, você não acena para chamar um transporte por aplicativo, você vai reservar uma hospedagem, é tudo da forma digital, você vai solicitar uma comida, hoje tão pedida, da forma digital. Então, a sociedade vem se digitalizando aí ao longo desse tempo, mais do que a gente possa até se dar conta ou imaginar. Né? 2007, a gente teve uma disrupção muito grande de tecnologia, que foi o primeiro iPhone que teve. Com esse smartphone, onde você carrega na palma da sua mão uma calculadora, uma máquina fotográfica, um bloco de notas, ou seja, vários aplicativos que fazem várias coisas ao mesmo tempo, e você deixa de usar a sua câmera fotográfica, você deixa de usar o seu bloquinho de notas, tal. Então, isso é uma disrupção de processo. O processo, como você fazia uma coisa, você passa a fazer ele de outra forma, né? Então, tudo isso foi sendo introduzido aí nessa história do processo, tá? Com relação à nossa área de A&C, de arquitetura, engenharia e construção, também não foi diferente, né? Então, essa parte da digitalização, ela foi entrando nas nossas vidas, foi entrando através de ferramentas eletrônicas de desenho, como os CADs, né? O desenho auxiliado por computador, tal, mas tudo ainda focado muito na geometria. Os computadores também tiveram uma grande evolução nesse tempo todo aí. Se você olhar 20 anos para trás, né, você precisava de um grande computador para armazenar uma quantidade de dados. Hoje, num smartphone ou num iPad, você consegue, num tablet, você consegue abrir um modelo, abrir uma quantidade de informações bastante grande, tá? Então, isso também evoluiu e foi base aí para a nossa evolução. Então, e o que aconteceu de tão importante aí na nossa área que vem acarretando toda essa digitalização e que vem trazendo como porta de entrada essa digitalização, né? Então, o BIM, o Building Information Modeling, é uma dessas portas de entrada aí da digitalização dentro dos nossos escritórios, dentro das nossas obras, dentro do nosso escritório de planejamento e de pós-obra também, enfim, de todo o ciclo de vida aí da edificação. Então, a gente vai falar um pouco hoje de como era sem esse BIM, como que é a geometria do objeto. A gente não tem muito tempo, então vamos dar uma pincelada aí em alguns conceitos rapidinho de interoperabilidade, parametria, colaboração, falar um pouco da implementação no escritório de projeto, que foi no nosso, e apresentar um caso aí de um projeto da coordenação e compatibilização em BIM dentro de um projeto residencial, tá? Então, olhando um pouco para trás, né, se a gente olhar 10, 15 anos para trás, ou 20 anos para trás, e ainda hoje, infelizmente, né, a gente tem empresas que continuam fazendo isso, né, você tem aí na parte superior da tela, baias, né, a baia onde você tem o cara da arquitetura, o cara da hidráulica, que são os projetistas aqui, que estão sempre empurrando alguma coisa para a baia da frente, né? E aí, quando a gente tem esse seccionamento, né? Você tem como se diz isso? Fugiu a palavra. Você tem um seccionamento mesmo do processo de trabalho. Então, você tem um processo de projeto, dentro do processo de projeto você tem arquitetura que manda para estrutura, que manda para hidráulica, que manda para elétrica, depois tudo isso manda para o planejamento de obra, manda para orçamentação. Então, são vários documentos de várias formas, né? E aqui na parte inferior da tela, você pode ver
que essa linha rosa mostra exatamente o que esse processo seccionado ele faz, né? Toda vez que você muda de etapa nesse processo, você está perdendo tempo e está perdendo dinheiro. Você tem aqui uma linha verde tracejada, que seria a baseline de uma abordagem digital. Então, ela já começa com um nível de informação mais alto do que quando você começa numa abordagem baseada em papel, e ele se mantém e ele aumenta esse nível de informação, né? E ele sempre tem um nível de informação muito mais alto do que quando você está sem uma abordagem digital, ou seja, você tem as informações concentradas num lugar só, você tem essas informações disponíveis, né? E não seccionadas como você tem no processo tradicional aí. Então, esse processo tradicional, ele é focado nessa palavra, na geometria. Então, você tem aqui na parte superior da tela uma planta, né, onde você tem duas linhas, essas duas linhas representam uma parede, né? Aí você puxa essas linhas, você faz um corte, você puxa essas linhas e faz uma elevação. Então, tudo isso está focado numa geometria, retangular, oval, quadrado, triângulo, mas tá focado somente na geometria daquela coisa que vai ser construída, daquele sistema que vai ser construído. Quando a gente fala em BIM, a gente passa a falar da informação voltada para o objeto, tanto que os softwares BIM, eles já estão focados no objeto. Então, você pega o browser do software BIM, você não vai ter linha, você vai ter janela, você vai ter esquadria, você vai ter porta, você vai ter parede, você vai ter um objeto. E nesse objeto que você vai colocar informações que são geométricas e não geométricas. Então, essa é uma diferença básica aí do BIM inicial, do processo BIM, quando você está passando de um processo bidimensional, que está focado na geometria, para um processo tridimensional, que está focado no objeto, tá? Então, o que é BIM? Muita gente pergunta, aí, tá vendo a live, o que é BIM? BIM é um acrônimo de Building Information Modeling, né? Building é o que você vai construir, é o seu prédio, é o desenho do seu prédio, que você vai fazer simulações em cima dele, você vai testar ele, você vai ver se ele tem esse formato mais arredondado, mais comprido, mais quadrado. O modeling é o modelo, é a modelagem desse prédio, né? Então, toda a construção digital modelada dessa edificação, desse ativo, né? Seja ele uma escola, um hospital, um prédio residencial, um hotel. E o information, que está aqui em letra maior, porque o I do information, a informação que você vai agregar a esses objetos é a parte mais importante do BIM. Só para dar uma pincelada aqui, a gente já tem no Brasil várias normas BIM, ela começou com essa norma ISO 12006, né, lá em 2009, 2010, foi publicada, hoje 2018, que é o sistema de classificação de objeto. Então, você vai ter toda a classificação dos objetos e nela estão penduradas mais 7 normas. Você tem diretrizes para a biblioteca, que é a 16354, que está sendo construída. Sexta-feira eu fui eleita para ser coordenadora da parte de arquitetura dessa norma. Você tem estruturação de dados para catálogo de sistemas prediais. E você tem essa norma ISO 19650, que fala exatamente sobre a digitalização da informação. Uma norma extremamente importante. E você tem o decreto federal 10.306, tá? Que foi assinado recentemente, acho que é em abril, onde ele traz que a partir de 2021, de acordo com a estratégia BIM Brasil de implementação de BIM, todos os projetos para edifícios públicos, seja para obra nova ou para obra a ser reformada, deverão ser em BIM, tá? Então, isso é só para dar uma pincelada, para vocês saberem como está o status quo do BIM no Brasil aí. Em termos de conceito, né, o BIM é um processo de trabalho, ele não é um software, ele é um processo de produção, uso e atualização de um modelo. Esse modelo é um modelo de informação, ele é um modelo digital, e ele pode percolar toda a vida útil de uma edificação. O que é a vida útil de uma edificação? É quando ela nasce, ou seja, quando você compra o terreno para construir aquela edificação, e quando ela é destruída ou demolida ou ter suas peças levadas para a sustentabilidade. Isso a gente está falando de 70 a 100 anos.
70 anos atrás a gente não tinha BIM, então a gente está iniciando esse processo de BIM nas fases de projeto, nas fases de planejamento e agora dando andamento nessas obras. E partindo já para algumas obras que estão prontas na fase de uso, aplicação pós-obra, tá? Dados, como eu já falei para vocês, eles podem ser inseridos dados nesse modelo que são geométricos, ou seja, a geometria tem altura, largura, espessura, e não geométricos, que é uma informação de norma de desempenho, uma informação de catálogo, uma informação de estrutura analítica da construtora ou do termo de referência de uma SINAP, enfim, você pode colocar várias informações dentro do seu modelo, tá? Quem que vai usar essa informação? Ao longo da vida útil, você vai ter muita gente usando essa informação. Então, esse modelo, ele vai migrando dessas pessoas, vai migrando da equipe de projeto, depois para a equipe de obra, depois para a equipe de, durante a obra, antes da obra, orçamentação, depois obra, depois construção, operação, os mantenedores, né, que podem usar esse modelo para fazer manutenção de obra. E essa colaboração, né, exige um processo de colaboração, que eu vou explicar um pouquinho adiante, mas só quando você vivencia esse processo, você começa a entender como é que essas coisas começam a mudar. E a gente, no exercício profissional, a gente vai vendo que, mesmo que a gente fale que é uma mudança de processo, que demanda colaboração e tal, só quando a pessoa começa a vivenciar isso, que ela começa a entender como é que é o sistema de colaboração, como é que é o vai e volta de informações, como é que informações concentradas, tá? Então, tudo isso, ele demanda uma mudança de processo. Essa mudança de processo, ela não é uma mudança assim simples. Comprei um software novo, estou fazendo BIM, estou entregando em BIM. Não, não é só isso. O BIM não é um software. O BIM é uma simulação digital da obra. Ela demanda profissionais experientes. É difícil você achar que modeladores vão fazer modelos em BIM, modelos corretos, tá? Podem até fazer modelos, mas esses modelos não serão aderentes, dificilmente serão aderentes. Então, você demanda que a equipe inteira entenda que isso é uma mudança de processo. Então, a gente está falando de pessoas que vão ser capacitadas, a gente está falando de software, a gente está falando de ferramenta, a gente está falando de infraestrutura de trabalho, a gente está falando de uma série de componentes aí que vão alterar os nossos fluxos e processos de trabalho, tá? Então, se vocês saírem daqui entendendo só uma coisa, que BIM não é uma tecnologia, BIM não é um software, tá? Então, não comprei um software, seja ele qual for o software, não importa, tá? Ele pode ser um ArchiCAD, ele pode ser um Revit, ele pode ser um ACA, pode ser um Bentley, pode ser qualquer software, tá? Ele não é um BIM por si só. Quando você entende BIM como um processo de trabalho, ou seja, que você está interagindo com pessoas, você está fazendo engenharia simultânea, você está usando um repositório comum, você está trocando informações, você está centralizando informações, você está caracterizando informações nos objetos, aí sim você está fazendo BIM, tá? Só que o BIM, ele depende de tecnologia, não dá para fazer BIM que nem a gente ia no bar com os amigos, pegava um papelzinho lá, dá para você me ajudar aqui com o layout da minha casa, da minha sala, não sei o quê, pegava lá um guardanapo e desenhava. Então, não dá para fazer BIM assim, baseado em papel. BIM demanda tecnologia e o BIM demanda digital. Por isso que a gente falou que nessa mudança toda de processo, quando você tem a digitalização das empresas, você tem... o BIM é uma dessas portas de entrada da digitalização das empresas. Ele vai demandar essa digitalização, tá? Tão importante nesse momento. Então, como eu falei para vocês, para ter BIM, a gente precisa ter pelo menos essas 3 palavrinhas, tá? Que é interoperabilidade, parametrização e colaboração. Interoperabilidade, a gente está falando, né, de uma série de softwares, né? Quando a gente falava em sistemas baseados em CAD, né? Computer Aided Design, ou seja, um projeto, desenho baseado em auxílio por computador, a gente estava falando numa extensão que era DWG, seja ele qual CAD fosse, tá? Hoje, nós temos mais de 200 softwares que trabalham em BIM. Esses softwares são das mais diversas origens. Origem de desenho, origem de operação em obra, origem de quantificação, de orçamentação,
de desenho, de projeto, né, da edificação, de projeto de instalações, da parte de manutenção, de obra. Então, a gente tem da parte de simulação energética, simulação estrutural, tem uma quantidade de softwares imensa. E como é que esses softwares que têm diferentes extensões, eles vão se comunicar numa linguagem só? Então, aqui na face inferior aqui do slide, vocês veem esse nominho aí, chamado Building Smart, tá? É uma entidade internacional que está focada na construção dessa linguagem que faz a interface entre todos os softwares, tá? Essa linguagem que a gente chama de Industry Foundation Classes, AFC, tá? É uma linguagem universal, como se fosse uma impressora. Quando você manda um arquivo doc, ou .excel, ou .xls, ou um DWG, para uma impressora, ela entende e imprime. Então, é como se esse AFC, ele fosse um arquivo de impressora, como ele fosse uma impressora. Ou seja, ele fala a linguagem universal de todas as extensões dos mais de 200 softwares de BIM, tá? Então, a gente está falando de uma coisa bastante complexa. Quando a gente fala de parametrização, aqui do lado direito da tela, vocês veem uma forma complexa, né? Onde lembra da Zaha Hadid, que além de arquiteto era uma matemática, onde você tem cálculos dentro dos softwares paramétricos para calcular o seno, cosseno, arco de tangente, e com isso você vai mudando os parâmetros dentro do objeto, tá? Mas esquece objetos mais complexos, vamos falar de objetos mais simples, como essa parede aqui do lado esquerdo. Uma parede normal, né, de bloco ou de drywall, onde a gente tem altura, largura, comprimento, espessura, material do que ela é feita, acabamento, desempenho dessa parede. Então, a gente pode, toda vez que a gente tem um software paramétrico, um software BIM, ele é paramétrico. Esse software BIM paramétrico é justamente que as pessoas falam, é muito mais fácil trabalhar, porque se faz a planta, já tem corte, elevação, e assim por diante. Claro, quando você mexe numa planilha, você está automaticamente mexendo no seu modelo. Você mexe no modelo, você mexe na quantificação da planilha. Então, todas as informações estão concentradas num lugar só, elas são digitais e elas estão interligadas. E elas estão interligadas também por esse fator paramétrico, tá? Então, quando eu mexo na altura de uma parede, eu estou mexendo na sua dimensão, na sua área. Estou mexendo na área, tem menor quantidade de acabamento ou maior quantidade de acabamento. Isso vai refletir na planilha de acabamentos. Eu não preciso ir lá na planilha e mexer e arrumar. É uma coisa concomitante, acontece junto, né? Esses parâmetros que a gente pode colocar dentro da parede, eles podem ser de origem geométrica ou não geométrica. Então, geométrica, o que é? Altura, largura, essa parede pertence a que pavimento, quantas paredes tem igual, do que ela é feita, com qual outra parede ela está conectada. E eu posso ter outros tipos de informação, quantitativo, orçamentação, custo, quando essa parede vai ser colocada em obra, planejamento, quais os recursos de mão de obra, de recursos humanos vão ser utilizados para fazer essa parede, qual o desempenho que eu espero dessa parede, enfim, tem informações geométricas e não geométricas. Então, tudo isso está focado nessa questão da parametrização dos objetos dentro do processo BIM, tá? E como eu falei para vocês, eram 3 palavrinhas, né? Interoperabilidade, parametrização e colaboração. Colaboração, lembra do primeiro slide, a gente tinha as baias, né, do processo truncado, do processo fragmentado, lembrei da palavra, fragmentado, onde eu tenho a arquitetura passando estrutura, estrutura hidráulica, hidráulica, elétrica, elétrica, e aí todo mundo vai para o planejamento, planejamento para a obra, aí chega na obra, estão com a revisão 5, mas está na revisão 7, toda aquela confusão de documentos e tal. Então, a gente tem um processo tradicional que segue uma ordem cronológica sequencial, tá? Quando a gente trabalha em BIM, a gente tem um processo colaborativo, a gente tem um trabalho conjunto, ou seja, eu estou produzindo um modelo de arquitetura, o colega está de estrutura e a gente está trocando essas informações
num curto período de tempo, ou às vezes num mesmo período de tempo, tá? A gente vai ver como isso acontece. Então, é um trabalho contínuo e concomitante. As equipes ainda estão descobrindo esse trabalho aqui no Brasil. Elas não conseguem ainda entender, porque elas estão muito ainda vinculadas no trabalho tradicional. E quando você quer colocar a roupinha do 3D, do tridimensional, num trabalho tradicional, não vai dar certo. Então, você tem que mudar a chave, você tem que mudar a chave do processo de trabalho, tá? Isso parece uma coisa etérea falando. Então, quando a gente está no exercício profissional, quando a gente está vendo o que está acontecendo, as pessoas começam, agora eu entendi por que precisa fazer isso, por que precisa fazer aquilo, né? Então, mais ou menos explicando isso que eu estou falando, tá? Porque é uma coisa complexa, um plano de implementação BIM no setor de arquitetura, engenharia e construção, quando a gente fala de 2D, de CAD, quem está em CAD baseado em papel, né? Porque o CAD ainda, apesar de ser uma ferramenta eletrônica para fazer desenho, ela está baseada em papel, né? Você está no 2D, aí você passa para modelagens tridimensionais, que você pode até fazer em ferramentais CAD e tal, mas você está já numa modelagem tridimensional, onde você está voltado para o objeto, tá? Então, você está na fase 1, que a gente chama, tá? Essa modelagem, eu estou fazendo BIM, é aquela história, eu comprei um software, estou fazendo BIM. Não, você não está fazendo BIM, você está fazendo modelagem tridimensional, tá? A partir do momento que você começa a entrar em processos de colaboração, ou seja, você começa a exportar em AFC, lembra do AFC, da linguagem que fala com todo mundo, e começa a importar também em processos AFC, você já está nessa fase de colaboração, trabalho, colabor, né? Colabor, trabalho conjunto, tá? Mas ainda temos que vencer uma barreira, que é a barreira de ainda não estarmos trabalhando num workshare, num servidor comum, num único arquivo, tá? Aqui nesse trabalho 2A e 2B, que a gente vê no vídeo, aqui bem na parte central do vídeo, a gente está ainda trabalhando no nosso próprio escritório, no nosso próprio arquivo, e levando para fora e trazendo alguma coisa, alguma informação para dentro, e sempre fazendo a federação dentro do nosso escritório. Onde a gente está, né? O nosso escritório hoje, junto com alguns escritórios no mercado, estamos aqui tentando avançar para essa parte que a gente chama de trabalho totalmente integrado, tá? Esse trabalho integrado, ele demanda que todos estejam trabalhando em nuvem, todos estejam trabalhando no arquivo único, todos estejam trabalhando em workshare, trabalho compartilhado, tá? E todos estejam trocando dentro desse servidor único, tá? Tanto que existem modelos de contratação que tem a ver com business, que tem a ver com modelos de negócio. Então, a gente tem o IPD, Integrated Project Delivery e tal, tá bem dentro desse trabalho aqui de integração. Então, a gente tem muito ainda que avançar dentro do BIM, mas sempre indo para frente, nunca retornando para cá, nunca, né? Uma vez que você começou a fazer aqui, deu um pane, volta para cá, para o 2D. Nunca faça isso, né? Continue sempre avançando, por mais difícil que seja, tá? E sempre vai ser difícil. Em todos os dias da nossa vida tem dificuldade. Tem que ter resiliência e tem que ir para frente. Sempre vai ter dificuldade. Hoje mesmo, de manhã, eu estava numa reunião com a equipe BIM do escritório e a gente estava tratando sobre arquivos BCF e esse transporte das informações. E são coisas novas, coisas que vão aparecendo no trabalho, no exercício profissional e que a gente tem que ir vencendo esses desafios, tá? A gente começou a implementação do BIM em 2007 no escritório. Obviamente, a gente começou num projeto que o prazo era um pouco mais dilatado, num projeto de detalhamento, de arquitetura, de desenvolvimento de arquitetura, onde a gente pôde construir nossas bibliotecas, né, entender do ferramental, capacitamos só parte do escritório. Então, é importante, quando você vai fazer a implementação do BIM no escritório de projeto, você tem que ter um plano de negócio, você tem que ter qual que é o seu plano, quanto você está disposto a investir no próximo ano, quanto você vai investir em software, em parque informático, em capacitação de pessoas, quanto você vai
destinar. Isso é uma empresa de arquitetura que tem que fazer isso. Muita gente acha que é feio falar que é o nome empresa de arquitetura, mas uma empresa de arquitetura tem pessoas, tem infraestrutura, tem que pagar imposto, tem que emitir nota fiscal, tem que ter contador, então tem que fazer plano de negócio para a área de tecnologia da informação, tá? E o BIM está inserido nisso. Então, em 2008, eu fiz meu primeiro curso fora, em Carnegie Mellon, foi super importante para poder ter essa introdução, um overview maior dos softwares, né? Tinha muitos softwares que eu tive contato lá em Carnegie Mellon, que eu não tinha aqui no Brasil, porque não tinha ainda representante. Hoje nós já temos uma gama de representantes grande aqui, boa, que a gente já pode trabalhar bastante. Aí a gente vai evoluindo, a gente começa a construir uma biblioteca, depois a gente vê que essa biblioteca precisa ser remodelada. 2012 a gente remodelou essa biblioteca, principalmente na área de instalações. Foi um ano que a gente fez muito treinamento em MEP, porque a gente descobriu que a gente precisava fazer uma modelagem de instalações dentro do nosso escritório. 2012 eu comecei a fazer minha dissertação de mestrado, entrei no mestrado na Poli. 2013 eu fui fazer um curso fora, fiquei de 2013 a 2014 indo e voltando para os Estados Unidos em função de estudar numa universidade na Califórnia, que foi Stanford. Foi extremamente importante, porque lá eu pude estudar Virtual Design Construction, que não é só o BIM, né? Ele é baseado em BIM, onde você tem uma junção do Project Management com o BIM, onde você tem métricas, onde você tem targets, onde você vai medir o tempo inteiro, você está medindo coisas, e o pano de fundo disso, que você vai usar muito forte, é o BIM. Não dá para fazer Virtual Design Construction sem BIM. Então, tive contato com colegas do mundo inteiro, né, da Austrália, da Inglaterra, próprios americanos, Noruega, Finlândia. Troquei muitas ideias, e onde eu estava muito em dúvida se eu ia comprar um software para fazer compatibilização, que era o Navisworks, ou se eu ia comprar o Solibre. E lá eu decidi pelo Solibre. 100% dos meus colegas usavam o Solibre, e eu decidi por esse software em 2013, já faz 7 anos que eu uso esse software, não me arrependo. OpenBIM, né? Então, nesse ano de 2013, 2014, foi a virada de chave em relação a uma série de coisas com os ensinamentos que eu recebi de Virtual Design Construction e pude implementar na Dori Associados. Então, todas as métricas em relação ao processo de projeto baseado em BIM, e também a implementação na parte de vedações, onde a gente realmente virou a chave em vedações. A gente contratou uma empresa que fez uma API dentro do BIM, e que com isso a gente ganhou o prêmio BIM do Sinduscon de 2017, em função dessa API, para poder fazer um projeto completo em BIM dentro do software, e que não ficasse com dimensões gigantescas no tamanho de arquivo, tá? De lá para cá, a gente vem sempre se desenvolvendo. Tivemos um retreinamento na parte de instalações em 2018, né? 2019, estamos buscando novas ferramentas de colaboração, já tentando passar para uma próxima etapa, né? E 2020 continuando, estudando essas ferramentas de colaboração e sempre estudando, sempre trabalhando, tá? Bom, essa parte agora eu vou falar um pouco para vocês da parte prática, né, da implementação do BIM no processo de projeto. A gente faz todo tipo de prédio, como eu falei para vocês no começo, seja ele residencial, comercial, corporate, hotelaria, hospital, shopping center, uso misto, enfim, todo projeto demanda coordenação e compatibilização. Então, nós estamos prontos para fazer qualquer tipo de projeto. Eu trouxe um case aqui para vocês, que é um edifício residencial. Eram 2 torres iguais a essa, no mesmo terreno, tá? Cada torre tinha 24 pavimentos, dando um total de quase 33 mil metros quadrados. E nesse projeto, a gente teve o uso do BIM focado no projeto. E esse gráfico aqui eu tirei do manual das BEA, o manual 1 das BEA, né? Os usos que o BIM pode ter no projeto. Eu não lembro se é o manual 1 ou 2, o fascículo 1 ou fascículo 2, vocês podem fazer download, free download na internet desses fascículos, no site das BEA.
E para esse projeto, vocês podem ver que tem uma série de usos do BIM na fase de projeto, e a gente selecionou somente 3 usos do BIM, né? Que foi visualização, compatibilização e revisão de projetos, tá? Mas, no entanto, a gente tem uso do BIM para concepção, para documentação, para análise de engenharia, análise energética e etc. Tá? Nesse projeto, a gente utilizou o plano de execução BIM. Como todo projeto que tem BIM, ele tem que ter plano de execução BIM. O que é o plano de execução BIM? Assim, rapidamente falando, é uma regra do jogo, um regramento do jogo, onde a gente tem todas as diretrizes, tanto de modelagem, que usos que a gente vai fazer do BIM, como que são a padronização dos arquivos, o nível de desenvolvimento de cada modelo em cada fase que ele vai ser entregue, como que vai ser aquela interoperabilidade entre os softwares. Às vezes eu tenho gente trabalhando em ArchiCAD, gente trabalhando em Revit, em ACA, que é um outro software italiano que está entrando aí no mercado. Mapear os processos, ou seja, como é que vai ser aquele processo de entrada, saída de projeto, como é que consiste todo esse processo. Coordenadas geográficas, importantíssimo, né? Trabalho georreferenciado, com base no CIRGAS 2000, hoje muitos colegas nossos que fazem agrimensura e que fazem a parte do projeto altimetria, plano altimétrico, eles ainda não trabalham nessa base, então a gente tem que fazer o georreferenciamento no nosso projeto, como é que a gente vai fazer a documentação nesse projeto, enfim, papéis e responsabilidades das pessoas. Isso é um documento de 40 páginas e contém mais 6 anexos, tá? Então, é um documento bastante vasto, que não é dado para a equipe, sim negociado com a equipe. Fundamental essa negociação. Como eu falei, BIM, a gente está falando de pessoas, né? Nesse projeto que eu estou mostrando para vocês, projeto, como eu falei, tem dois blocos no mesmo terreno. As informações eram muitas, muito repetitivas, então a gente resolveu seccionar os arquivos do modelo. Então, a gente seccionou o modelo em 3 partes, tá? Embasamento, tipo e ático. Na primeira fase do projeto do pré-executivo, a gente trabalhou com ferramental dentro do software BIM que pode fazer duplicação de informações, tá? Para já extração de quantitativos. Isso já é um detalhamento dentro do ferramental, mas basicamente foi porque o tráfego das informações de upload, download, ficou mais fácil com esse seccionamento, tá? Sempre levando em conta que a gente está tratando do edifício como um todo, né? Então, o edifício é um organismo vivo, onde a fachada é a nossa pele, né? Toda a parte de instalações são as veias, as artérias, a parte da estrutura é nosso osso, né? E a gente está construindo isso digitalmente. Para construir, a gente já precisa ter dado um pulinho lá na obra, né? Ou seja, saber como é que é uma bomba, como é que é um clamshell, como é que funciona uma parede diafragma, como é que é uma parede de proteção da diafragma, o que é um ralo, o que é uma grelha, qual que é a diferença de um e de outro, o que é um chiller, enfim, essas coisas básicas que a gente vai colocar no modelo, que a gente vai modelar, compatibilizar, a gente precisa saber, tá? Então, nunca esquecendo disso. Objetivos, né? Então, toda vez que a gente vai fazer um modelo BIM, a gente precisa deixar bem claro isso para o nosso contratante e para o nosso processo de projeto. Nesse projeto que eu estou mostrando para vocês, teve objetivo de coordenação e compatibilização, tá? Detecção de interferências e tomada de decisão em projeto, ou seja, vamos fazer um sprinkler por cima, por baixo, vamos fazer o ar-condicionado de tal forma, vai fazer furo em viga, não vai, e tudo baseado, decisão baseada em modelo, tá? Então, como é que foi feito o processo de trabalho aí nesse projeto? A gente teve modelagem tridimensional paramétrica dos escritórios, né, de estrutura, hidráulica, arquitetura, ar-condicionado e elétrica. Eles modelaram seus próprios escritórios e mandaram para o nosso escritório para a gente poder juntar os modelos. Estrutura modelou no TQS e exportou na FC, hidráulica no Revit, arquitetura elétrica no Revit.
e ar-condicionado no Map Modeler do ArchiCAD. Mas a gente necessitava de mais modelagens que os projetistas não estavam ainda modelando em BIM. Então, a gente assumiu essas modelagens dentro do nosso escritório, que foi paisagismo, terrenos e volumes vizinhos, decoração, piso estrutural e fundações, tá? A gente assumiu essas modelagens fomos contratados, tivemos escopo para isso, para que a gente pudesse preparar o modelo federado. O que é modelo federado? É quando a gente pega os modelos parciais de cada um e junta. Lembra quando eu comentei com vocês naquele slide aonde estamos? Que a gente está recebendo coisas e devolvendo coisas? Então, quando a gente recebe coisas, a gente está recebendo esses modelos. Estamos juntando nesse modelo federado e vamos devolver coisas. Que coisas? São as interfaces que a gente verificou nesse modelo, tá? Então, como eu falei para vocês, nesse projeto a gente teve o uso do BIM para checagem de interferências, então é todo tipo de interferência, viga na fachada, viga que aparece no meio da escada, viga que aparece no meio do ambiente, assim por diante, tá? Hidráulica com elétrica, conduíte passando no meio do tubo de hidráulica, elétrica com ar-condicionado e assim por diante, toda sorte de interferências, tá? Então, quando a gente vai analisando essas interferências, a gente vai juntando elas dentro de um software, tá? Esse software é onde a gente usou para juntar todos os modelos. Lembra que há 3 slides atrás eu mostrei para vocês que a gente pegou todos os modelos que vieram de fora e juntou dentro do nosso escritório. O software que a gente usa para juntar todos esses modelos, que a gente chama de modelo federado, é o Solibri, tá? Então, a gente faz a verificação das interferências dentro desse software e a gente tem que devolver informações. Lembra que eu falei para vocês que a gente estava recebendo informações e devolvendo informações. Como é que a gente devolve essas informações? Através de um arquivo que se chama BCF, tá? Que arquivo é esse? Esse arquivo é um arquivo de comunicação, tá? É um arquivo de colaboração, é um arquivo de trabalho, é um arquivo que eu vou comunicar todas as interfaces que eu recebi, que eu verifiquei em todos os modelos e vou devolver para você que fez o seu modelo. Então, como é que funciona isso? Você faz o seu trabalho, foram feitos trabalhos no Graphisoft nesse projeto, né? Foram feitos trabalhos no Revit. Esses trabalhos foram exportados via AFC, lembra que eu falei para vocês daquela linguagem que todo mundo fala, né, que chama-se AFC. Eu recebi esse AFC, eu dei entrada nesse AFC, eu importei esse AFC dentro de um software, esse software se chama Solibri, tá? Nesse software, eu trabalhei todas as informações, trabalhei as interferências, e eu tenho que devolver para vocês as informações. Então, como é que eu devolvo essas informações? Através do processo de colaboração, que é o BIM Collaboration File, que é o BCF, tá? Quando esse BCF, ele entra no seu software, vocês vão ver mais à frente, ele vai direto para o problema identificado. Então, eu vou explicar para vocês como é que funciona, tá? Então, esse processo de comunicação, você pode ter qualquer tipo de software nativo que você trabalhe, por isso que a gente chama de Open BIM, tá? Todos os softwares BIM, eles exportam em AFC, que é aquela linguagem que todos os softwares falam, tá? Do AFC, eu vou importar dentro do Solibri, tá? Vou trabalhar as interferências, todo tipo de interferência, que a gente chama de communication, tá? Vou fazer esse communication, que vai ser exportado através desse arquivo BCF, tá? Nesse projeto, a gente utilizou uma ferramenta em nuvem, chamada BIM Collab, tá? Que armazenou todos esses arquivos BCF, tá? Aqui parece coisa de ficção científica, mas não é, e é uma coisa muito simples de ser operacionalizada. Então, por exemplo, eu tenho uma interferência no arquivo de arquitetura com estrutura. Eu vou marcar lá arquitetura e estrutura, esse BCF vai subir para essa nuvem,
arquitetura e estrutura vão baixar esse BCF, vão entrar no seu software nativo, seja Revit, seja TQS, e esse BCF vai diretamente para o modelo, porque o modelo é uma coisa grande e ela tem que, você não vai ficar caçando onde está o problema no modelo. Então, aqui é um painel dentro desse BIM Collab, que eu estou explicando, que tem várias figurinhas. Cada figurinha dessa é uma interferência diferente. Então, você tem interferência de hidráulica, elétrica, ar-condicionado, estrutura, paisagismo, decoração. E isso está categorizado dentro desse software na nuvem, vamos dizer, dessa ferramenta na nuvem, que chama BIM Collab. Todos os projetos têm BIM Collab? Não, nem todos os projetos têm BIM Collab, tá? Quando não tem, a gente tem que fazer esse manejo aí dos BCFs, desses arquivos de comunicação e de colaboração na mão, ou seja, a gente tem que ficar importando e exportando esses arquivos e centralizando esses arquivos e devolvendo essas informações para os outros projetistas, tá? Infraestrutura de trabalho, é importante citar aqui, né? A gente tem uma mudança significativa quando a gente tem reuniões baseadas em papel, um monte de gente debruçada em cima de uma mesa, com um monte de papel aberto, vê lá a viga 723, aí abre a projeto de estrutura, carrega um monte de projeto, carrega um monte de caixa, e assim por diante. A mudança de infraestrutura, Miriam, eu não tenho 2 telas, não sei o que, improvisa, não tem problema, improvisa 2 telas, uma televisão, um telão, na obra, o importante é fazer, né? Não precisa ter uma infraestrutura que a gente tem no nosso escritório, com 2 telas de grandes dimensões, projetor de curta distância, tal. Mas aonde a gente quer chegar? A gente quer chegar aqui, num big room, a gente quer chegar numa área onde todos os projetos estão trabalhando juntos, enfim, num trabalho realmente colaborativo, tá? Então, o que é importante aqui dessa aula é a gente lembrar, né, do primeiro slide de um projeto que mudou de processo. Quando a gente está falando de BIM, a gente está falando de mudança de paradigma, a gente está falando de mudança de cultura de trabalho. Não é simplesmente comprar um software e falar que está fazendo BIM, mudar de 2D para 3D. Não é isso, é muito mais do que isso. Está envolvendo participação das pessoas, envolvimento das pessoas, treinamento, capacitação, tá? Está envolvendo toda a cadeia de projetos, né? Não só da parte de projeto, depois da parte de obra, da parte de pós-obra, tá? O modelo é feito para usar, a gente vê muitos projetistas projetando em 2D e passando a limpo em 3D. Pelo amor de Deus, vamos evoluir, vamos pensar já dentro do software paramétrico. Ah, mas eu tenho medo de perder tempo e não sei o quê. Perde o medo e vai, avança, vamos avançar, porque sem avançar a gente não vai chegar lá. E o tempo está passando, né? E informações iniciais de projeto tão importantes, né, que vem dos nossos contratantes, seja o contratante público, através dos termos de referência, seja o contratante privado, através das nossas informações, dados de entrada de projeto. Isso é extremamente importante para quem vai modelar. Bom, período de tempo aí para explicar muitas coisas, muitos conceitos, mas quero deixar aí meu muito obrigada para a Liga, para a Etos, para a BCP, SNIC e para o Sebrae, nesse Todos pela Construção. Aí estão os meu contato e estou à disposição aí para a gente abrir para a Eliana, voltando a palavra para ela, para a gente abrir para as perguntas. Miriam, muito obrigada. Você trouxe um tema super relevante de uma maneira leve, clara e foi muito esclarecedor, né? Uma coisa que você falou no meio da sua apresentação foi do decreto 10.306, que tem urgência, é para o ano que vem. Você é uma pessoa de vanguarda, está lá na frente, está estudando, trouxe conceitos novos, até implementou aqui na nossa construção. Na sua visão, Miriam, o que está faltando no Brasil para a gente avançar nessa questão do BIM? Bom, dentro do que eu falei, né, uma das principais coisas que está faltando é a digitalização das empresas, né? Então, não adianta você falar que está fazendo BIM e chegar na reunião com o seu caderninho, seu caderno de notas lá, tô anotando todos os problemas aqui que tem no programa, que tem nas suas interferências, né? Ainda levar a sua planta lá, ficar com a escala, medindo. Então, quer dizer que você não mudou a chave, você não está digital ainda. Mas essa mesma pessoa que tem
essa atitude numa reunião de projeto, ela sai da reunião de projeto, pega o celular e chama um Uber, né? Então, ela é digital, ela consegue ser digital, mas ela não consegue ainda transformar o processo de trabalho dela. Então, isso é uma das grandes coisas que está faltando para as pessoas. A segunda grande coisa é a capacitação, tá? Então, a gente tem que aumentar o nível de capacitação. O governo brasileiro, no mês passado, soltou, através da BDI, que é a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, um programa gigantesco de capacitação de BIM, soltou um termo de referência, aí uma licitação pública, que acho que já foi fechada, já deve ter sido contratado, para capacitar arquitetos e engenheiros no Brasil inteiro. Então, isso também é extremamente importante, esse processo das pessoas, porque quando a gente fala de BIM, às vezes as pessoas acham que a gente está falando só de ferramenta, só de software, tal. Não, a gente está falando de pessoas, são as pessoas que fazem esse trabalho colaborativo e que fazem acontecer o trabalho, tá? Sem isso, a gente não consegue avançar, né? Outra coisa que falta também é boa rede de internet, né? Então, a gente tem que ter o tráfego de dados indo e vindo de uma maneira fluida, né? Não dá para você esperar 5 horas para fazer um download, um upload, né? Então, essas 3 coisas aí são realmente fundamentais. E esse decreto, é bom que as pessoas, não dá para a gente falar muito aprofundadamente, mas se as pessoas entrarem na internet, através do decreto, vão ter acesso a essa estratégia BIM Brasil. Essa estratégia BIM Brasil foi feita lá atrás, acho que em 2017, por uma equipe extremamente conceituada tecnicamente, tá? Com pessoas que são fora da área política, assim, da parte técnica, e onde pensaram um roadmap para a implementação do BIM no Brasil, tá? E o que falta aqui no Brasil também, dentro dessa pergunta? Falta um guia Brasil de implementação de BIM, né? Você tem um guia, por exemplo, um Plan BIM no Chile, né? Que também é free download. Você tem um guia de implementação de BIM na Colômbia. Você tem do RIBA na Inglaterra, você tem da EAA nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil você não tem isso ainda. Então, você tem, isoladamente, iniciativas como da BDI, por exemplo, que tem os seus 6, 7 guias da BDI, muito bem estruturados. Você tem também da CEBIC, você tem os fascículos das BEA, né? Então, você tem coisas que são isoladas das diferentes pontos de vista, né? Do ponto de vista do contratante, do ponto de vista do projetista, da instituição federal, mas você não tem um guia BIM Brasil, né? Isso seria extremamente importante também. Isso está sendo providenciado, Miriam? Você acha que vai sair ou não? Então, eu acho que tem várias pessoas querendo fazer isso, mas tá ainda complicado. A gente precisa por exemplo, a gente precisa evoluir num capítulo Brasil dentro da Building Smart. A gente precisa ter um BIM Fórum aqui no Brasil que possa organizar um documento como esse. Então, já tem iniciativas a caminho, tá? Já tem iniciativas a caminho, mas ainda, né, temos que, por enquanto, como a gente não tem esse BIM Brasil, né, esse guia BIM Brasil, a gente usa o da BDI, usa da CEBIC e usa das BEA. São esses 3 que a gente pode hoje recomendar. Quer dizer, temos um longo caminho para percorrer, mas já temos referências boas também para consultar, né? Exato. Tá. Tem aqui algumas perguntas sobre software, né? Tem uma aqui que fala o seguinte: qual é a vantagem, na sua visão, do Solibre sobre o Navis? Então, o Solibre, ele é um software que ele chama Solibre Model Checker. Ele é o único software que faz checagem de modelo. Então, quando a gente recebe um modelo de fora, seja da arquitetura, estrutura, hidráulica, elétrica ou qualquer que seja, eu não sei se aquele modelo está aderente. O que é um modelo aderente? Eu não sei se parede foi projetada como parede. Se parede de 9 está projetada como parede de 9. Se parede de 14, igual de 14, e assim por diante. Se não projetaram um muro externo com drywall, por exemplo. Então, eu preciso fazer uma série de checagens. Essa que a gente chama de acurácia do modelo, para saber se ele está aderente. Aderente a quê? Aderente às especificações, que são os dados de entrada do contratante, que vai fazer aquela obra
em estrutura de concreto e não em estrutura metálica, em drywall e não em bloco, ou em bloco de concreto e não em drywall, e assim por diante, né? Então, a gente precisa checar essas informações. O único software que faz isso é o Solibre. O Solibre também faz essa parte das interferências. Ele é um software que ele tem uma usabilidade que é a interface entre o usuário e a máquina, entre o usuário e o software, mais fácil do que o Navis, tá? Então, ele faz toda essa parte de quantitativos e da parte de interferências de uma forma muito mais tranquila. Nós não simplesmente apertamos um botão ou ficamos programando só dentro do software. A gente, além de fazer isso, a gente utiliza nosso sistema de checagem de checklist, que a gente tem há 25 anos na empresa. A empresa já nasceu com isso, com checklist. Então, ISO 9000, tudo isso é importante. Então, é importante você mudar o processo de projeto, mas você não esquecer suas bases, né? A metamorfose da empresa não pode ser tal que ela corte a base de cultura da empresa, né? Então, isso é fundamental. No entanto, o Solibre, ele não é bom para fazer uma coisa que o Navisworks faz muito bem, que é a parte de planejamento. Então, quando você faz o 4D, que você pega uma junção de um cronograma de obra no Primavera, no MS Project, junto com o modelo tridimensional, o Navisworks faz esse trabalho muito melhor que o Solibre, tá? Então, quando a gente precisa fazer esse trabalho, aí a gente vai para o Navis fazer esse trabalho. Mas todo o trabalho de compatibilização a gente faz no Solibre. Muito bacana a sua dica, porque você fala os pontos fortes de cada um, quer dizer, para cada ferramenta, para cada utilidade, para cada necessidade, uma ferramenta ela acaba sendo melhor, né? Isso é fundamental, que assim, ó, eu tô aqui na minha frente com o notebook, com o iPad e com o celular. Para cada coisa que eu vou fazer, eu uso uma ferramenta diferente. E nessa pandemia, eu pude observar que isso realmente é fato. Aliás, para cada live que eu vou fazer, tem live que eu uso Apple, tem live que eu uso PC. Então, é completamente diferente essa utilidade das coisas. Então, é importante você utilizar o ferramental certo para fazer a coisa que você precisa. E no BIM tem muito isso, porque, como eu falei, tem mais de 200 softwares. Então, às vezes, a interface de um software é melhor no Apple, a outra é melhor no PC e assim por diante. Muito bacana. Você falou muito ao longo da sua explanação que essa questão do BIM tem a ver fortemente com mindset, com atitude, né? E vem uma pergunta aqui que é o seguinte: quais as mudanças necessárias aos projetistas em termos de competência, cultura e comportamento? E como isso está acontecendo na prática, na sua visão, Miriam? Então, os projetistas, eles a porta de entrada do BIM para eles acaba sendo o início, a ferramenta mesmo, né? O importante do projetista é ele entender que não é só ele mudar a ferramenta, porque tem muito projetista mudando a ferramenta e, como eu falei, continua projetando em 2D e querendo passar limpo em 3D para entregar para o cliente, porque o cliente contratou ele em BIM. Mas ele não mudou o processo de trabalho dele. Mudar processo de trabalho é fazer trabalho colaborativo. É tentar começar a trabalhar com BCF, entender como é que funciona essa colaboração de trabalho, comunicação de dados, como é que funciona a acurácia de modelo, para que serve isso. Então, tudo isso é uma mudança de cultura que o projetista tem que introspectar na sua empresa, tá? O projetista tem que se preparar em relação a isso, se preparar no seu plano de implementação. Não é fácil, custa caro, a gente tem problema com o software, a gente tem problema de elitização, né? Então falam, tem algumas perguntas que aparecem nas lives, né? Algumas pessoas, só algumas pessoas vão conseguir pegar esses projetos públicos porque conseguem ter acesso aos programas. Então, pressionar as entidades para que a gente tenha então, o CREA, o CAL, para que a gente tenha programas de incentivo de softwares para os profissionais, né? Que a gente tenha programas de incentivo de
de financiamento para comprar hardware, tudo isso o projeto faz parte da lição de casa do projetista, né? Bastante lição, hein, Miriam? Tá, tem bastante coisa. Miriam, você que está sempre enxergando lá na frente o que vai acontecer. Tem uma pergunta que fala o seguinte: como você enxerga as novas tecnologias mentira. Como você enxerga as novas tendências tecnológicas do BIM para a obra, seja para o construtor, gestor ou projetista, né? Nessa questão do acompanhamento. A pergunta é em relação à tecnologia ou em relação ao conceito? Está escrito tendências tecnológicas do BIM para a obra. Então, a obra, ela vai poder se apropriar do modelo BIM de várias formas, né? Então, ela começa se apropriando já na fase de planejamento, onde ela começa a fazer o link do planejamento de obra com o modelo. Isso já é uma mudança, mas não fazer um BIM Hollywood, de falar, estou fazendo o planejamento e fica subindo e descendo o predinho, né? Usar realmente para fazer um planejamento de canteiro, para se tiver grua ou gruas, como vai colocar essa grua, qual a interface dessa grua, da implementação da grua até a retirada da grua. Então, tudo isso você pode fazer através de modelos BIM. Como que você vai fazer o seu planejamento de canteiro utilizando o modelo? Enfim, se apropriar dessa tecnologia para agregar valor na sua obra, tá? Aí, durante o processo, antes disso, né, na fase de orçamentação, de quantificação, orçamentação, você com certeza pode usar todos esses modelos, tá? Pode aferir. Durante o processo de obra, né, principalmente, visitei muitas obras nos Estados Unidos que utilizavam só e somente modelos, né? Então, você tem toda a fase de checagem e muita sobreposição, né? Então, trabalhando com laser scanning o tempo inteiro e buscando nuvem de pontos e fazendo sobreposição com o modelo, checando esse modelo, verificando se tem algum problema, porque qualquer problema que tenha na fase de montagem em obra com o modelo pode te gerar um aditivo de escopo no seu projeto, na sua obra. Então, quer dizer, é uma transparência nas relações contratuais, uma transparência na execução da obra, né? Então, essa tecnologia traz tudo isso, né? Para o empreiteiro, para o subempreiteiro, para o general contractor, para os subcontractors, para todo esse pessoal que tá trabalhando com essa informação. Aí, muitos nas lives perguntam, mas como é que ficam os operários, né? Operário tem celular, né? E muitas vezes a gente subestima a qualificação do operário. Outro dia eu falei numa live que eu tive no Peru, visitando umas obras, mão de obra similar à do Brasil, os operários estavam com o celular apontando para uma parede, vendo um QR Code e pegando a planta na parede. Não tinha um projeto em obra. Eles estavam trabalhando direto com o celular, tá? Então, com tablets, com celular, eles aprendem. Eles não são impossíveis de aprender. Basta você ensinar a tecnologia, né? Eles aprenderam a chamar Uber, eles aprenderam a chamar o iFood, por que eles não vão aprender a buscar uma planta? Do mesmo jeito que eles iam lá no almoxarifado central, no escritório do engenheiro, pegar a planta, eles podem pegar a planta no celular, podem pegar o modelo, podem olhar e verificar, tal. E eu falo planta, porque eu realmente não tenho mais paciência de abrir papel e eu não consigo nem mais abrir. Então, essa é realmente uma mudança de cultura, né? Quando você passa a ser digital, o seu foco está todo voltado para o digital. Nessa pandemia, a gente tem feito várias reuniões de coordenação e compatibilização de projetos, todas baseadas em BIM, com tomada de decisão em projeto em BIM. E, graças a Deus, a gente está agora nesse momento remoto, né? Todo mundo trabalhando remoto e isso impulsionou, né? As pessoas a terem que usar essas ferramentas e terem que mexer no digital. Então, tudo isso tá sendo realmente tá dando uma alavancada aí, né? Então, pessoal, tanto
na fase de projeto, na fase de obra, e dá para usar depois na obra também, ou seja, esse modelo pode evoluir, ele pode incluir informações, né, de manutenção de caixa d'água, manutenção de bombas, escape, né, de pessoas. Então, nos Estados Unidos, eles trabalham muito com a questão da segurança, do escape de incêndio, para tudo isso tem modelo BIM, né, e é utilizado no pós-obra. Você falou duas coisas interessantes, quer dizer, o poder dessa ferramenta ou dessa, né, do BIM e o quanto a gente está usando muito pouco. E a outra questão é que a gente, de fato, subestima a mão de obra. Né? A gente infantiliza, acha que ele tem dificuldade, mas não, eles realmente, acho que se tiver uma capacitação adequada, a gente consegue trabalhar conjuntamente e evoluir dando um passo muito maior, né? Aí, falando nessa questão, né, a gente sabe que acho que uns 80% das empresas do Brasil são de pequeno porte. E aí veio uma pergunta que fala o seguinte: qual a sua orientação para o pequeno empresário que precisa se adequar ao BIM? Empresário que constrói ou que projeta, ou ambos? Eu acho que é ambos. Então, primeiro, ele precisa fazer um planejamento de implementação, tá? Esse planejamento é um plano de negócio. Do mesmo jeito que ele faz o plano de negócio dele para construir, ele tem o plano, eu vou gastar tanto para fazer essa obra, eu vou precisar de tanto de mão de obra, eu vou precisar de tanto de infraestrutura, eu vou precisar contratar o caminhão que vai remover a terra, eu vou precisar contratar o guincho e etc. A mesma coisa ele tem que fazer para o BIM. O que eu vou precisar para o BIM? Eu vou precisar de um parque informático, eu vou precisar de um software, eu vou precisar, né? Então, software, hardware, eu vou precisar de pessoas capacitadas e eu vou precisar de uma infraestrutura básica aí de trabalho. Quanto custa isso, né? Quais são os ferramentais que eu preciso investir? Se eu sou uma construtora de pequeno porte, eu preciso comprar um software de modelagem? Claro que não, né? Eu não vou modelar, a não ser que você queira modelar internamente. Tem consultoras, né, como a Sim, como a Tech e tal, elas têm software de modelagem porque elas modelam internamente. Então, você precisa ver qual o uso. A primeira pergunta é, leia-me primeiro. Leia-me primeiro. Primeira pergunta que eu tenho que fazer: que uso que eu vou fazer do BIM? A literatura americana tem 25 usos. Literatura australiana tem mais de 100 usos. Que uso que eu vou fazer do BIM? Não dá para fazer 100 usos, não dá. Nem os 25 dá. Né? Vocês viram que no projeto a gente fez 3 usos, tem um montão de usos, tem mais de 10 usos. Então, que uso? Com base nesse uso, que você vai decupando, você vai detalhando o que você vai precisar. Então, se eu vou fazer um uso de 4D e 5D, legal, então eu vou precisar de uma ferramenta 4D e 5D. Aí eu preciso comprar um Solibre, eu vou comprar um Solibre ou um Navisworks? Eu preciso disso? Né? Eu preciso. Não. Eu tenho ferramentais gratuitos hoje na internet, um monte. Então, Solibre Anywhere, por exemplo, é um ferramental gratuito que lê todos os BCFs que eu produzo no meu escritório. Eu tenho o Solibre original e eu produzo os BCFs. Mas você não quer comprar um Solibre original? Então, você vai trabalhar com um leitor de BCF, um leitor de EFC, né? Esses leitores, eles são gratuitos na internet. Tem vários, tem o Teclab Insight, tem ótimos, tem outros, né? Então, você tem também capacitação. Eu tenho que contratar um consultor para colocar dentro da minha empresa? Não, às vezes você pode fazer parte de uma entidade, como Sinduscom, o pessoal da Abracip, por exemplo, que é a Associação Brasileira de Projetistas de Instalações, eles contrataram um consultor, esse consultor desenvolveu uma biblioteca conjunta para todos. Então, você tem que ter soluções criativas para poder fazer parte. Agora, você tem que fazer parte de uma coisa maior, né? Você pensar sozinho, isolado, fica muito mais difícil, né? Então, faz parte das BEA. Lá nas BEA, a gente está sempre levando o conjunto, levando as nossas questões em conjunto. Aí, nas BEA não tá pequeno, então vamos para o CAL. Então, nossas questões em termos de entidade. Como é que uma autarquia pode levar essas questões? Então, agora a gente vai trabalhar num termo de referência, eu sou coordenadora da comissão BIM lá, para poder abrir financiamento de software
e parcerias com empresas de software. Tem várias empresas já interessadas nesse termo de referência para o estado de São Paulo, né? Então, o CalBR já tem uma parceria com uma empresa, que é a Graphisoft, no ArchiCAD Solo. Ah, Miriam, mas o ArchiCAD Solo eu não consigo trabalhar em Workshare. Ok, mas já é alguma coisa. Então, você tem que estar nesse planejamento. E também os americanos falam, BIM é baby steps, ou seja, primeiro você nasce, depois você aprende a engatinhar, andar, correr, treina, e daí você faz a maratona. Não dá para você começar no BIM, eu quero fazer 4D, 5D, 6D, 7D, 8D, ND e não sei o quê. Então, calma, né? Então, vai preparando, tem que ter um planejamento. Então, todo ano, a gente tem um planejamento dentro da empresa. Quanto nós vamos gastar com software? Em quanto tempo nós vamos refazer o nosso parque informático? Então, tem tudo isso. Eu acabei de refazer meu parque informático em dezembro. Tudo isso faz parte de planejamento da empresa. Então, a empresa tem que ter isso. Não adianta falar, é caro, eu não consigo. Né? Aí não vai conseguir nunca. Então, tem que se planejar para isso. Isso é fundamental. 2 coisas fundamentais. Primeiro, número 1, item 0, saber que uso do BIM vai fazer. A partir do uso do BIM, vai pegar as ferramentas, vai elencar as ferramentas e vai fazer um planejamento. Então, eu preciso de tais ferramentas, eu preciso de tal parque informático, eu preciso de tal capacitação. E isso vai formando o seu plano de negócio. Não, e eu acho que o mais legal que você falou, além disso tudo, é não se sintam desamparados. As entidades estão aí, estão trabalhando fortemente no assunto, estão batalhando para conseguir benefícios para a categoria, e o pequeno não precisa se sentir nem isolado e nem pequeno. Quer dizer, vários pequenos acabam tendo uma força boa e contem com a ajuda colaborativa, até dentro do conceito do BIM, para evoluir no processo, né? Exatamente. Tá. Pessoal, infelizmente a gente está chegando ao fim, porque o nosso tempo é limitado. Por mim, eu ficaria aqui o dia inteiro falando sobre BIM, e todo esse pessoal também tem várias perguntas, né? Mas a gente vai ter que encerrar. Agradeço mais uma vez a Miriam, está sempre disposta a colaborar no tema, a trocar um pouco das ideias do seu conhecimento, né? E gostaria de convidar todos para continuar assistindo o conteúdo do Todos pela Construção. É uma iniciativa da Et Soluções, Construliga, a BCP, SNIC e Sebrae Nacional. Nossa proposta é trazer 100 conteúdos online e gratuitos de 60 minutos. Tá? Agradeço mais uma vez, Miriam, e para a gente encerrar aqui, eu gostaria que você deixasse aí uma palavrinha final, um recado aí para o pessoal. O recado é avançar, nunca volte 7 casas, sempre ande 7 casas, né? Então, a gente vê muita gente começando, aí dá uma dor de barriga, volta para o CAD e fala, não, eu tô com muita pressa, não dá, tal. Eu tô projetando em 2D para depois... Não, vamos avançar, só avançando que a gente vai. Não desistir, ser resiliente. Resiliência é uma palavra que a gente aprendeu aí na pandemia. Vamos ser resilientes. E o BIM demanda isso. Bastante, né? Miriam, muito obrigada mais uma vez, viu? Obrigada. Eu que agradeço, agradeço a todos vocês aí, todos pela construção, e vamos seguir aí essas aulas, que estão bem bacana. Tá certo, gente. Tchau, pessoal. Tchau.